E hoje? Né? E hoje, como tá a ideologia Ustaša hoje na Croácia? Né? Eu cheguei a ver algumas manifestações que tiveram na Croácia, né? E me pareceu que eles têm um saudosismo, têm uma boa lembrança do que foi o regime Ustaša. Né? Como é que está hoje a situação da Croácia em relação à ideologia Ustaša? Bom, hoje, nos dias de hoje, a grande questão é a seguinte: a Croácia, ela faz parte, em primeiro lugar, da União Europeia, isso é um fato importante. É um daqueles países fascistas que é protegido pela União Europeia, pela Comissão Europeia, né? Junto com a Polônia e as outras, me perdoe a palavra, excrescências do Báltico, né? Dos países bálticos, né? Que são a Estônia, a Letônia e a Lituânia. E o que ocorre é que a Croácia, ela, o movimento Ustaše hoje, ele não é algo tão aberto como era, por exemplo, nos anos 90. Eles tiveram que se conter. Por quê? Porque os objetivos políticos do movimento Ustaše, nos anos 90, não foram alcançados. O grande objetivo do movimento Ustaše na Croácia era o quê? Era restabelecer o chamado Reino da Croácia, que existiu lá na Idade Média, que nem bem era um reino independente, né? Era um reino vassalo do reino da Hungria e do reino da Áustria, né? Mas esse é um outro papo. E a Croácia, o que ocorre é que eles fracassaram em estabelecer esse reino da Croácia, esse Estado croata, que deveria abranger a Bósnia-Herzegovina, deveria abranger parte da Eslovênia e que também deveria abranger, por sua vez, algumas partes do próprio território sérvio. Esse objetivo fracassou. Por que ele fracassou? Porque a Sérvia era muito poderosa do ponto de vista político e militar durante a Guerra da Iugoslávia e conseguiu bater o pé no sentido de que a Bósnia ela tinha que ser parte da Sérvia e se não seria parte da Sérvia, pelo menos ela seria um Estado tampão entre a Sérvia e a Croácia. E foi isso que aconteceu. Porque no final a ONU estabeleceu um mandato sobre a Bósnia, assim como estabeleceu um mandato sobre o Kosovo, e impediu que a Croácia tivesse uma hegemonia sobre a Bósnia e impediu também que os sérvios tivessem uma hegemonia sobre a própria Bósnia. Ou seja, estabeleceu um quadro de empate dentro daquela região, impedindo que os croatas e os sérvios estabelecessem uma determinada hegemonia política dentro dos Balcãs Ocidentais. O que acabou que todo mundo se tornou pequeno dentro daquela região. E aí, por isso, os Ustašas, eles acabaram perdendo um grande espaço público direto nesse debate. Embora, dentro das partes mais radicalizadas da Croácia, o movimento Ustaša ainda tenha uma força muito grande, inclusive a nível de Estado. É importante dizer, por exemplo, que nas manifestações que aconteceram em 2018, não só dos jogadores da Copa do Mundo, mas dos jogadores da Croácia, da seleção da Croácia na Copa do Mundo, mas também de algumas personalidades artísticas e algumas personalidades políticas da Croácia, essas manifestações, elas mostraram que existe uma estrutura em nível de Estado na Croácia que é permissiva com a ideologia e com o movimento Ustaša. Inclusive, é importante dizer que a ideia que o símbolo, que um dos símbolos do movimento Ustaša, que é esse escudo quadriculado, que lembra o escudo do período da Idade Média, que é um dos símbolos do movimento Ustaša, está presente na bandeira da Croácia. Essa camisa bonitinha que a gente acha da seleção da Croácia, que é toda quadriculada, vermelha e branca, que a gente até brinca falando que é pano de mesa, né? O Brasil perdeu para uma seleção que tem um pano de mesa, enfim. É um símbolo, né, do movimento Ustaša. É algo que foi criado pelo movimento Ustaša.
Por que a bandeira da Croácia é vermelha, branca e azul? Isso as pessoas pouco sabem. Porque o vermelho, branco e azul, eles são as cores da bandeira do movimento pan-eslavista. O movimento pan-eslavista, não só por parte, não na Rússia, mas dentro dos Balcãs, ele tinha na sua bandeira as cores vermelha, branca e azul. O escudo do movimento Ustaša, ele foi colocado na bandeira da Croácia para poder diferenciar a bandeira da Croácia da bandeira da Sérvia. Por isso que a bandeira da Sérvia é muito parecida com a bandeira da Croácia. E também com a bandeira da República Federal da Iugoslávia, que tem aquela estrela vermelha no meio para representar o socialismo. Então, é importante a gente compreender esse aspecto simbólico para poder entender que a nova Croácia que emerge após a década de 90, ela é profundamente influenciada e estruturada a partir da ideologia Ustaša, embora não adote abertamente a ideologia Ustaša como uma ideologia de Estado. Isso é importante da gente destacar. Eles têm simbolismos, têm certa orientação política e ideológica, porém, isso não é, por assim dizer, estabelecimento de um Estado fascista, embora, inicialmente, características fascistas estivessem presentes dentro do Estado croata. Porque vamos lembrar que os massacres que acontecem nos anos 90, dentro da Bósnia, não foram cometidos apenas por sérvios, foram cometidos também por croatas. Vários generais croatas que foram isentos de crimes de guerra durante as guerras na Iugoslávia, eles também cometeram crimes de guerra tão hediondos quanto foram cometidos também por alguns generais sérvios da chamada República da Spirska, que era a chamada República Sérvia, que existia dentro da Bósnia e Herzegovina. Então, é importante a gente ressaltar essa questão para que possamos compreender que essas heranças dentro dos dias atuais, elas estão, em alguma medida, sendo alimentadas por causa da própria existência da Croácia e por causa também, em alguma medida, de uma certa permissividade por parte dos países ocidentais e por parte da mídia ocidental. Porque vamos lembrar que no ano de 2018, quando houve a Copa do Mundo, houve um grande silêncio, não só por parte da FIFA, mas por parte de várias instituições internacionais em relação a essas manifestações radicais, essas manifestações fascistas por parte dos jogadores da seleção da Croácia, individualmente, e também por parte de algumas personalidades da sociedade croata. Então, eu acho que é muito importante a gente colocar que existe uma permissividade. Por quê? Porque se você coloca a Croácia dentro dos Balcãs como a grande propagadora do fascismo, o que acontece? Você exalta o nacionalismo sérvio, você exalta o ufanismo nacionalista sérvio, que foi construído também, em alguma medida, enquanto anteparo para esse nacionalismo croata. Então, a ideia é você anular esses dois países dentro dos Balcãs, que, na verdade, no fundo, eles são dois países culturalmente eslavos, assim como a Bósnia também é etnicamente eslava. Então, a divisão entre esses países e o fomento desse nacionalismo, seja pelo lado sérvio, seja pelo lado croata, apenas serve a quem? Apenas serve para o dividir, para reinar dentro dos Balcãs. Então, é importante a gente observar com cuidado o desenvolvimento dessa ideologia Ustaša, que existe hoje na Croácia, e ver ela não apenas como uma manifestação do fascismo dentro da Croácia, mas também como uma manifestação de uma política que existe por parte das potências dentro daquela área, principalmente por parte da Itália, no sentido de manter uma hegemonia sobre aquela área dos Balcãs ocidentais.